Alô, você, Sebraquianos e Sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela, da turma de Hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom, pessoal, infelizmente vivemos na época de pandemia e isolamento social, né? Mas eu sempre bato nessa tecla, é importante nos mantermos capacitados, nos mantermos atualizados, certo? O Sebrae está fazendo a parte dele, certo? Está disponibilizando conteúdos online, está fazendo videoconferências, né? Disponibilizando os conteúdos online de forma ao vivo. Então, assim, eu venho fazendo os rodízios na turma, né? Cada turma está sendo contemplada cada semana. Tem umas semanas que eu tento fazer mais de uma turma, né? Porque eu acho interessante, principalmente os conteúdos assim práticos, né? Tem alguns casos de prática que eu prefiro gravar, mas na maioria das práticas eu prefiro fazer de forma ao vivo, né? Que tá ali a dúvida surgindo em tempo real, é uma estratégia bem interessante. Então, o Sebrae está trazendo essa estratégia, traçando essas possibilidades para vocês, justamente para tentar diversificar um pouco nessa quarentena, né? Porque assim a gente fica mais no método, fica meio assim monótono, a gente está tentando fazer um pouco de variações para vocês, tranquilo? Então, vocês se preparem aí que o conteúdo hoje será de revisão. Então, faremos aí uma viagem no tempo do que foi feito falado no primeiro conteúdo online, né? E até o mais recente, tranquilo? Então, aperta o cinto aí e lá vamos nós. Eu falo, né? Se liga aí que é a hora da revisão. Então, hoje se liga aí que é hora de uma grande revisão, pessoal. Então, a gente vai falar desde o primeiro conteúdo online até o último conteúdo online, tranquilo? Então, assim, a gente vai fazer uma super, hiper, mega revisão. Mas, professor, por que a gente vai fazer essa super, hiper, mega revisão de tudo, né? Porque a gente vai fazer uma mudança de módulo, certo? Assim, quando a gente vai fazer uma mudança de módulo, vamos sair do módulo da parte elétrica e placa-mãe para o módulo de redes, né? Então, assim, a gente vai contemplar vários módulos da parte de redes, de topologia, definições, né? Montagem, parte de práticas também de como construir um cabo, como construir uma rede, né? Então, como faremos uma mudança, faremos uma revisão para fixar mais ainda os conceitos e partimos para outro módulo, tranquilo? Então fica mais uma opção aí, ó. Olha o dedinho está fazendo o quê? Mostrando para vocês que tem uma atenção aqui embaixo do slide, certo? Então atenção, pessoal, leia o material, este aqui, ó, Sebrae, livro de hardware, certo? Antes de assistir esse conteúdo online, né? Então assim, eu sempre falo, a revisão, né? Como vai ser um aparato, né, de todos os conteúdos online, não acho tão interessante vocês lerem o livro, né, até porque eu vou fazer um resumo de tudo. E se vocês forem ler antes de visualizar esse conteúdo, né, vai ter muita coisa para vocês lerem, então fica bem mais complicado, né? Mas eu nunca posso perder esse hábito de cobrar a leitura do livro de vocês, porque se vocês não tiverem esse hábito, vai ficar mais difícil o entendimento dos conteúdos online, tranquilo? Então, se liguem aí, se liguem nessa dica importante. Outra dica importante é que vocês peguem o caderno de vocês, anotem, pessoal, é importante que vocês anotem tudo que a gente está escrevendo, as definições mais importantes. Quem não fez o caderno até aqui, essa é a última chance que você vai ter de pegar o caderno e fazer um resumão de tudo que foi feito até aqui, tranquilo? Tá, no conteúdo, a gente vai começar essa super revisão por onde? Pelo último conteúdo, né? Então, no último conteúdo, né, a gente viu um pouco sobre gabinetes, né? Vimos o que são gabinetes, são nada mais, o gabinete em si nada que mais é que um envoltório metálico, né, que protege as peças do computador. Esse envoltório metálico, ele tem dois tipos, o mid-tower e o full tower. Eu falei dos tipos, né? O mid-tower eu falei que as baias, né, os encaixes que você coloca ali, não vai fechar todo o painel frontal, né? Já o full tower vai preencher todo aquele painel frontal, vai ter espaço em todo o painel frontal. Falei dos sistemas de resfriamento, né? Falei do cooler, falei do resfriamento à água, né? Falei de um resfriamento específico que é com cooler, mas com fluido refrigerante específico, né? Então tem uma espécie de serpentina e tudo que ajuda a refrigerar mais o processador, né? Falei dos monitores também, do CRT, o mais conhecido, o mais famoso tubão, né? Que
que só a bexiga tá boca, o LCD e o LED, né? Então, resumindo assim, o que mudou mais foi peso, né? Tamanho, resolução, qualidade e a quantidade de Hertz, né? E de FPS também. Então, assim, basicamente isso que mudou. Quem tiver alguma dúvida de algo mais específico em relação a isso, pode ir no conteúdo online anterior e dar uma verificada naquele raio-x que nós fizemos lá, tranquilo? Mas basicamente o que você precisa saber aqui é a quantidade de resolução, que saiu de 1280 por 720 no tubo para Full HD, nos de LCD e de LED. A quantidade do tamanho, né, a largura aumentou, mas a altura diminuiu, né, dos LCDs em relação ao tubo, e o peso, né, diminuiu assim consideravelmente. Então é basicamente isso que vocês precisam saber. Tá, uma coisa que vocês precisam saber também é os tipos de conexões. No LCD, no tubo, né, no CRT, ele só suportava a conexão VGA. No LCD, ele suportava tanto a VGA, a DVI e a HDMI para LCD e LED. Tá, tema de hoje nós faremos um pouco de uma revisão, né, de todos os conteúdos online, como já falei anteriormente. Então, hoje o tema é revisão. Tá, o que você aprendeu até aqui? Então, assim, pelo menos o botão de power você tem que ter aprendido até aqui, pelo menos isso. Mas se você não aprendeu, teve dificuldade, ficou alguma coisa que você teve vergonha de me perguntar, não perguntou, seja no conteúdo online ao vivo, seja no conteúdo online gravado, enfim, hoje vai ser um dia de revisar tudo e não se preocupe, pessoal, sempre que você tiver alguma dúvida pode perguntar. Então fica aí essa perguntinha no ar e lá na frente eu vou respondê-la, porque a intenção, né, que eu esperava de vocês até aqui, eu espero, né, que vocês tenham aprendido tudo que eu falar aqui no conteúdo online de hoje, tranquilo? Bom, pessoal, primeiro tópico, né, o tópico de elétrica. Não sei se vocês lembram que a gente falou sobre a primeira coisa, o que é energia estática, né? Falei das cargas, né, que todo corpo tem uma carga, falei das cargas elétricas e tal, dos elétrons em movimento. E o que é energia estática, né? A energia estática, né, de um corpo nada mais é, né, que os átomos que apresentam um desequilíbrio na sua neutralidade. Mas, professor, de novo esse nome difícil, desequilíbrio. Tá, pessoal, energia estática nada mais é que a energia normal que todo corpo possui, certo? Mas quando os corpos estão em atrito, certo? Essa energia gerada, né, entre o atrito de dois corpos é o que chamamos de energia estática. Esse desequilíbrio que é ocorrido devido ao atrito, né, vai gerar uma energia e isso pode danificar o equipamento. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, é importante usar alguns itens de segurança: luva antistática, pulseira antistática, luva antistática, a escovinha para limpeza, não limpar com qualquer escova, essa escova é específica para limpeza. Então, é importante que vocês mantenham alguns procedimentos para tocar na peça, limpar a peça. Então, assim, justamente porque a energia estática, né, o atrito entre os dois corpos pode fazer com que essa peça se danifique. Tá, ainda na parte elétrica, né, falamos sobre o dispositivo de segurança, falamos de 3 dispositivos, mas basicamente esses 3 dispositivos, eles que estão mais presentes na casa de vocês, né? Então, assim, quem não viu nunca esse, eu acho que o único que vocês não viram explicitamente foi o fusível, que é esse do meio aqui. Mas o filtro de linha que a gente usa como vulgo, extensão ou conversor de tomada, alguém já tem pelo menos visto uma vez na vida. E o estabilizador para ligar um PCzão lá, né, nosso PC. Então, assim, o filtro de linha ele serve tanto como extensão, tanto como conversor, e também, né, tem a finalidade de proteger o nosso computador, o nosso hardware, a nossa TV que esteja conectado nele. Por que, Rafael? Ele tem a finalidade de proteger. Porque, querendo ou não, ele tem uma chave, certo? De ligar e desligar. E também tem um fusível, né? Esse fusível, ele fica encaixado nessa parte. É um fusível justamente igual a esse aqui, certo? Então, ele também vai ter uma espécie de dispositivo de segurança para não danificar o hardware que esteja conectado nele, caso ocorra uma sobrecarga elétrica.
O fusível nada mais é que um dispositivo de segurança simples, que geralmente estão nos computadores, nos estabilizadores, nos filtros de linha, certo? Ele tem a finalidade do quê? Vocês estão vendo aqui que tem um fiozinho. Esse fiozinho, quando o dispositivo sofre uma sobrecarga, ele parte, né? Para ter a questão da segurança. Se passar uma corrente ali elétrica a mais, né, do que está sendo prevista no circuito, então ele vai partir para que o circuito não danifique. Então assim, é mais fácil você ter um estabilizador, trocar um estabilizador de R$100, comprar um novo, ou trocar um fusível de R$1, R$1,50. É bem mais econômico e bem mais viável trocar só o fusível do que todo o equipamento. Então é basicamente essa a função do fusível, proteger o equipamento para que ele não danifique o circuito. O estabilizador já tem uma função bem específica, ele possui também um fusível, certo? Mas ele tem a função de estabilizar e converter também a corrente elétrica, a tensão elétrica, na verdade, porque assim, na nossa casa, os dispositivos, a gente sofre muitas oscilações, né? Então assim, a fornecedora de energia fornece 220 volts para a gente na tomada, né? Tensão. E o estabilizador, quando um computador conecta, ele vai ter que estar, o estabilizador não, o computador quando está a 110 volts, ele vai ter que ter um estabilizador para conectá-lo. Se ligar diretamente em 110, diretamente na tomada, esse dispositivo vai queimar. Então o estabilizador ele serve para estabilizar e também fazer a conversão de corrente, tranquilo? Então ele se conecta a uma fonte 220, mais o computador que esteja 110, ele consegue fazer essa transição aí. Tá, pessoal, placa-mãe, né? A gente começou a falar um pouco sobre placa-mãe e começou a tentar entender um pouco sobre placa-mãe. Tá, para entendermos a placa-mãe, nós temos que saber o que danado é uma placa-mãe, né? Então, nada melhor que falarmos um pouco o que é a definição de placa-mãe. Placa-mãe nada mais é que um hardware que vai centralizar todos os demais dispositivos, processadores, memória, HD, SSD, placas de extensão, leitor de DVD, qualquer dispositivo de hardware periférico ou não, certo? Monitor vai ser conectado na placa-mãe, certo? Existem dois tipos de placa-mãe: placa-mãe on-board e placa-mãe off-board. As placas-mãe on-board, elas já vêm com os recursos de áudio, vídeo e rede já integrada nela. Então anote aí, para ser on-board tem que vir com áudio, vídeo e rede já de fábrica. Já a off-board, ela precisa ter pelo menos, não ter na verdade, pelo menos um desses recursos. Se não vier com pelo menos o vídeo ou o áudio ou a rede, ela já é considerada placa-mãe off-board. Professor, qual o tipo de placa-mãe off-board que mais comumente o recurso não vem? O recurso que não vem geralmente é o de vídeo, porque você vai colocar um hardware dedicado de vídeo para processar e desempenhar lá o papel de gerar vídeo da placa-mãe, tranquilo? Então assim, geralmente é esse recurso, mas se não vier um dos três que eu citei, áudio, vídeo e rede, ela já é considerada uma placa-mãe off-board, tranquilo? Tá, vamos para a parte do processador. Professor, o que cargas d'água é um processador? Ainda não entendi o que é processador. O processador vai ser a peça do computador, a peça mais fundamental, o cérebro, certo? Que vai processar os cálculos matemáticos e as funções que o usuário quiser executar no computador, certo? Como assim, que função, professor? Quero escrever alguma coisa no meu computador, vou abrir o Word. Então, ao abrir o Word, quem vai processar essa tarefa de abrir o Word vai ser o processador. Um navegador, quero assistir o YouTube, é live do Safadão. Então, quando você vai gritar lá, vai safadão no YouTube, então é justamente o processador que está fazendo todo aquele processo de pegar, abrir o navegador, a imagem, gerar para você, jogar. Então, tudo isso é executado pelo processador. Tá, professor? Entendi, mas varia o processador para o outro, por quê, por que não, tá? O primeiro tipo de processador que foi feito e construído na época foi o Core. O que era o Core, né?
Então assim, todo processador tem núcleo, certo? Então a gente vai fazer uma evolução dos processadores aqui, tranquilo? Então assim, o primeiro processador é o Core, ele só tinha um núcleo, era um chip com um núcleo, nada mais, e ele só executava tarefas, não digo que que ele não era multitarefa, ele poderia executar mais de uma tarefa, mas não executava tão bem, certo? Então assim, ele tinha dificuldades de abrir mais de uma tarefa, ficava lento os processos, tranquilo? O Dual, né, foi a primeira tentativa de fazer um chip com dois núcleos, né? Então tá aqui o Dual Core, certo? Sendo que o grande problema desse chip foi o quê? Economia de energia mais desempenho. Então a economia de energia não existia, né? Consumia muita energia e o desempenho não era o aceitável como o projeto em si queria. O primeiro processador bem efetivo a custo-benefício de mercado que prometeu e cumpriu o que foi feito no projeto foi o Core 2 Duo. O Core 2 Duo foi o primeiro processador efetivamente de dois núcleos, né, que funcionou bem o que ele prometeu. Então assim, esse processador ele conseguiu trabalhar com a economia de energia e com o desempenho, ele conseguiu mesclar isso muito bem, ter um alto desempenho sendo econômico, né, não consumindo tanta energia, né. O quad-core foi o primeiro processador de quatro núcleos. Veio o Core 2 Quad, né? Mas o primeiro foi o Quad Core. Ou seja, ele vai ter 4 núcleos em um chip. Isso vai fazer com que ele execute melhor ainda as multitarefas, né? Então, o professor quer multitarefas. Abrir mais de uma tarefa de uma vez. Abrir o Word, abrir o navegador para assistir a live Safadão e ficar fazendo seu trabalho lá de boas. Vou colocar a live do Safadão em um monitor para ficar vendo aqui, assistindo na sua casa, né? Então você pode fazer isso na sua casa enquanto está digitando lá o seu documento do Word e curtindo a live do Safadão. Então essas multitarefas, um quad-core e um Core 2 Duo vai fazer tranquilamente. Hoje o quad-core faria perfeitamente, porque o Core 2 Duo já é um processador que está mais obsoleto, tranquilo? Sim, a palavra socket eu coloquei aí só para lembrar para vocês que o socket é o encaixe, certo, do processador na placa-mãe. Então, aquele espaço lá, aquele espaço que fica na placa-mãe, que o processador vai ser encaixado, é chamado de socket. Tá? Memórias. Pessoal, o que danado é memória, né? Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo, né, para vocês é que existem vários tipos de memória. Mas essa aqui que a gente vai tratar é a memória principal ou memória RAM. Professor, o que danado é memória principal ou memória RAM? É porque ela tem esse nome de memória principal. Tá? A memória RAM é um dispositivo, um hardware volátil. Ele precisa da energia para armazenar os dados, certo? Se desligar o computador e religar, os dados que estavam ali vão ser perdidos. Então, essa é a definição de placa-mãe. Porque é chamado de memória principal. Pessoal, a memória RAM é chamada de memória principal porque ela, de fato, é a memória que fica responsável por receber os primeiros armazenamentos de dados, né? Então, ali, aqueles armazenamentos que estão em tempo real, que estão sendo executados no computador, eles vão para a memória RAM. Uma memória secundária, que a gente vai ver lá na frente, para armazenamento, vai ser usada caso você queira salvar esse dado permanentemente. Então, quando você não quiser salvar esse dado permanentemente, esse dado vai ficar na memória RAM. Por isso que ela é a principal, tranquilo? Os tipos de memória RAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, de fato. O que está acontecendo na prática? Quais são os dois padrões? DDR3, que é o padrão mais antigo, e DDR4, que é o padrão mais recente, o atual vigente, né? Então, assim, o que mudou? O chanfre, né? A pinagem. Então, vocês vejam que o chanfre, o encaixe mudou. E a velocidade de clock, latência de clock, de processar os dados, né? Então, assim, os megahertz da memória RAM aumentou, quase que dobrou em relação a uma versão anterior e a outra que veio mais recente. Tranquilo? Então, basicamente isso sobre
memória RAM e memória principal que vocês devem saber. Slot é a palavrinha-chave da memória RAM, né? É assim como o socket, né? O slot vai ser um encaixe parecido assim, né? Você tem que ter uma noção de encaixe, mas ao invés de encaixar o processador, vocês vão encaixar a memória principal, a memória RAM. Então assim, vai ser um encaixe, né? Vai ser um slot, né? Um dispositivo lá que vai ter na placa-mãe que você vai encaixar a memória principal, tranquilo? Então, nada mais que isso é um slot. Placas de expansão. O que são placas de expansão e para que serve uma placa de expansão? Placa de expansão, como o nome já diz, né, é uma placa, né, um dispositivo de rádio que serve para expandir algum recurso, certo? Mas para que serve a placa-mãe? Desculpa, a placa de expansão. A placa de expansão serve para expandir algum recurso que não vem por padrão no computador ou que veio no computador e ele tem o desempenho de melhorar. Por exemplo, qual é a placa de expansão mais conhecida e mais comum que a gente usa? É a placa de vídeo. A placa de expansão que vai usar, geralmente, o recurso de vídeo vem no computador? Vem. Mas vai processar da mesma forma que um rádio dedicado de vídeo? Não, não vai processar, ele vai ter menos desempenho. Então, a gente vai pegar uma placa de expansão e melhorar esse recurso. Mas também tem alguns recursos que não vêm. Por exemplo, eu quero... Tem o escritório e o escritório não pode passar fio. Então, se você... Pronto, na casa de vocês têm um quarto que é distante demais e o fio não chega para lá e dá muito trabalho para passar o fio até lá. Então, vocês vão colocar um computador lá no quarto de vocês para jogar. Então, assim, o que vocês podem fazer? Colocar uma placa de expansão Wi-Fi para conectar o computador à rede. Ou seja, vocês usam uma placa de expansão, por mais que ele tenha um recurso de rede lá, cabeada, mas ele não tem um recurso de rede wireless. Então você usa para expandir um recurso que não veio por padrão no computador. Então até aqui tudo bem, pessoal? Deu para entender bem esse conceito de placas de expansão? Tá, armazenamento. Pessoal, lembra que eu falei da memória principal, da memória RAM, que ela é volátil? O armazenamento, né, nesse caso, o HD e o SSD, são memórias secundárias. São nelas que vocês vão armazenar um dado, certo? Permanentemente. Ou seja, esse tipo de memória tem a característica não volátil. Ou seja, se você desligar o computador e religá-lo, certo? Ele vai estar com o dado salvo lá. E esse dado foi armazenado no HD ou no SSD. Tranquilo? Assim, quais são os tipos de armazenamento? Eu falei de vários outros, mas eu vou focar nos principais. Focar no HD e no SSD, certo? O HD, certo? Que é esse cara aqui, ele tem basicamente um disco, certo? Uma agulha e um motor, certo? Esse motor ele vai fazer com que essa agulha procure uma trilha e um setor para procurar o dado. Então, esses são os componentes de um HD. É o que você precisa saber. Qual o tamanho é um HD convencional de um computador? 3,5 polegadas. Bom. O SSD, o que tem de peça, professor, nele? Ele tem basicamente uma memória cache. Essa memória cache serve para salvar os dados mais recentes, os dados que vocês usam mais ou salvou por último nele. Por que existe essa memória, professor? Justamente para dar a sensação de maior velocidade para o computador, buscar aquele dado com maior velocidade. Ele tem um controller, né? Que esse controller que vai fazer o meio campo para onde ele vai buscar informação, se na cache, se vai ser na memória flash, né? E tem aqui as memórias flash, certo? Que é onde o dado vai ser efetivamente salvo. Até aqui deu para entender? E sim, o tamanho do SSD é de 2 polegadas e meia. Então, do HD ao SSD diminuiu 1 polegada aí o tamanho. Fora que mudou todos esses aparatos mecânicos, certos e metálicos que no HD tinha e no SSD não tem. Então, basicamente, foi isso que mudou. Anotem essas observações, pessoal, que é importante vocês terem em mente, tranquilo? Tá, chipset. O que é um chipset? Né? Um conjunto de componentes eletrônicos, né, de baixa capacidade. Nada mais é que um circuito integrado, né, que gerencia o fluxo de dados entre o processador, memórias e periféricos. Tá,
O chipset vai ser uma peça, né, que se você fizer uma requisição, dependendo de qual requisição você faça, ele vai mandar ou para o processador, ou para a memória, ou para o periférico. Se for para processador e memória principal, ele vai usar o que a gente chama de chipset, a ponte norte, né, que ela é responsável por esses recursos mais complexos. Se for periféricos ou recursos mais simples, esses recursos são gerenciados pela ponte sul, tranquilo? Então é basicamente isso que vocês devem saber sobre chipset. O que é uma BIOS, né? Pessoal, quem não ouviu falar de BIOS na vida ainda vai sofrer problema com essa desgraça chamada BIOS. Por quê? Geralmente precisa de atualizar esse firmware, né, com o tempo. Porque assim, ele é um firmware que vem de fábrica, certo? É um firmware não volátil, né, usado para realizar a inicialização do hardware durante o processo de boot, né, de inicialização do computador, né? E assim, para fornecer o serviço em tempo real de execução dos sistemas, tem que ter esse dispositivo. Porque assim, é nesse dispositivo que você vai dizer, o processador vai ter essa velocidade, o cooler vai ter essa velocidade, os modos de operação do cooler você tem que mudar lá, como vai aparecer lá a minha sequência, né? Eu vou começar a sequência procurando o meu sistema operacional pelo pendrive, pelo HD, então tudo isso tem como gerenciar. Até uma coisa simples que é a data e a hora, que eu sempre falo, né? Uma coisa simples, mas muito importante para o computador, que você tem como setar aí. Qual o grande problema? Que muitas pessoas ouvem falar em BIOS e não sabem o que é, e ainda vão ouvir. É que se esse dispositivo, se esse firmware não estiver atualizado, o seu computador simplesmente vai apagar. Ou seja, ele não vai ligar, vai gerar algumas coisas, né? Vai conseguir ligar e você, caramba, não está gerando vídeo, não está gerando nada. Pode ser um computador novo, mas se a BIOS não estiver atualizada de acordo com o lançamento que foi dado de um determinado processador, ele simplesmente não vai gerar imagem, você vai achar que a peça está danificada, sendo que só a BIOS não está atualizada. Então, quem não ouviu ainda vai ouvir falar da BIOS, tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido o que é a definição de BIOS e para que serve a BIOS. Tá, o que é um barramento? Pessoal, o barramento nada mais é que um conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre os dispositivos, né, como a CPU, né, que é o processador, a memória e outros periféricos, ou seja, o caminho, né, que vai ter aí. Então preste atenção nessa figura aqui. Veja que tem um barramento de memória, né? Tem um barramento da placa de vídeo, a GP, tem um barramento externo para o processador e tem os barramentos PCI e tem o barramento ATA, né, que vai para o HD ou SSD. Então assim, veja que a ponte norte, como eu expliquei no chipset, eu deixei chegar nessa parte aqui, eu expliquei por alto, mas chegando nessa figura aqui fica melhor o entendimento. Um dado vai para, eu quero pegar um dado da memória RAM e fazer com que ele execute. O Word está sendo executado aqui na memória RAM, certo? Aí eu vou dizer, olha, eu quero salvar o meu documento agora. Então ele vai na ponte norte, vai jogar para o processador, vai dizer, execute a função salvar. Aí ele vai executar salvar, vai vir pela ponte sul e armazenar aqui no HD, tranquilo? Então é basicamente isso. Mas o que ele usa para qualquer caminho por telepatia? Não, é pelo um cara chamado barramento. Então é esse barramento que vai ser a conexão. É como se fosse as peças, os bairros e o barramento fosse as ruas, ou seja, eles iam interligar, né, interconectar os dispositivos de hardware do computador, tranquilo? Conectores de alimentação. Conectores de alimentação são conectores que servem para ligar o computador e outros dispositivos de hardware, ou seja, esses conectores aqui, certo? Esses dois da esquerda, eles servem, responsável por ligar e alimentar a placa-mãe, certo? O da esquerda, esses dois da esquerda servem para isso. O da direita serve para ligar dispositivos de HD ou leitores de DVD e CD. Então é basicamente isso que ele faz. Ou até mesmo placas de expansão frontal de USB, certo? Então é basicamente isso que os conectores, esses conectores aí
fazem. Qual a importância de saber disso? É que se um dispositivo desse estiver mal conectado ou não conectado, a placa-mãe simplesmente não vai ligar. Então é basicamente isso. Tá. O que você aprendeu até aqui? Então assim, o que vocês deveriam ter aprendido se não aprendeu, e se aprendeu, o que vocês aprenderam até aqui? Vocês aprenderam o que é uma placa-mãe, o que é um processador, o que é um HD, um SSD, o que é um monitor, os tipos de monitores, qual a importância de saber sobre a elétrica, saber sobre os dispositivos de segurança elétrica. Então assim, vocês aprenderam tudo isso até aqui. Então, quem tinha alguma dúvida e ainda tem alguma dúvida, se essa dúvida ficou ainda nesse conteúdo, me procura, não deixe de me procurar. Então, pessoal, procurem, não tenham vergonha, por mais simples que seja a dúvida, certo? Se vocês tiverem vergonha, né, porque assim, a gente tem uma certa vergonha de perguntar, até mesmo por julgarem, né, se for uma dúvida simples e tiver perto de uma pessoa mais experiente, mas é assim que a gente vai aprendendo, perguntando a uma pessoa mais experiente, e a gente vai trocando as figurinhas. Não tem problema, me procurem, pessoal, seja no grupo, seja no privado, eu estou à disposição de vocês, tranquilo? Bom, pessoal, revisão do conteúdo de hoje, né? Atenção, se liga que a hora da revisão não tem revisão porque já é uma grande revisão. Então a revisão de hoje foi feita uma revisão, tranquilo? Mas o que eu posso dizer é que eu falei um pouco sobre os monitores, né, do conteúdo online anterior. Falei um pouco sobre placa-mãe, processadores, memória principal, os tipos de processador. Então falei tudo de hardware, todas as partes de hardware do computador, né? As peças, então tudo o que você precisa para montar um computador a gente falou hoje, e vocês conseguem construir e montar um computador. Falamos de gabinete, falamos de todas as peças, né? Então vocês já conseguem montar um computador hoje, assim, pelo menos as peças, que falta a parte prática que quando voltarmos da pandemia a gente vai sentar, botar mesmo nela aí e vamos focar nisso aí. Mas se não souber da teoria, a gente não vai entender a prática e não vamos entender porque estamos fazendo interligações entre as peças em determinados pontos. Exercício de fixação, pessoal. Exercício de fixação mais o conteúdo online, sempre o CRA envia essa duplinha para vocês. Então, sempre que o CRA enviar essa dupla para vocês, pessoal, fiquem atentos. Leiam o material, assistam o conteúdo online e principalmente, pessoal, respondam o exercício de fixação, porque conta com presença online. Então informa o CRA, respondi, faz o checklist que o CRA vai estar conferindo a presença online para vocês, tranquilo? Tá. Próximo conteúdo online eu vou tentar explicar um pouco sobre os procedimentos de montagem, né, do computador. Assim, a gente falou sobre todas as peças, né? Mas depois que aprendeu as peças, vamos aprender a montar o computador, né? Não adianta saber das peças se não sabemos montar, ou seja, já sabemos como construir o que precisa para construir o computador. Agora vamos aprender a montar. Então no próximo conteúdo online faremos procedimentos de montagem. Pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Então isso é tudo por hoje e até o próximo conteúdo online. Valeu!